Fechem-se as fronteiras. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. Para tornar o imigrante um novo cidadão do Brasil. Então, professora, como se deu a migração da sua família? Então, meu pai é italiano, né? Então ele chegou no Brasil em 1956. Ele serviu a Segunda Guerra como marinheiro, né? Pela Marinha Italiana. E com o final da guerra, a Itália toda devastada, primeiro veio o irmão mais velho. E depois ele veio em seguida. E a vida deles lá era muito sofrida, não tinha alimento, não tinha trabalho, a Europa devastada, não só a Itália. E aqui eles vieram, né, fazer a América, como se falava, né? E ele conseguiu uma condição melhor, comprou uma casa, formou família, né, casou com brasileira, formou família e conseguiu fazer a vida aqui. Ele faleceu em 2011 com 84 anos, ele é de 1927. Meu pai se sentiu sempre estrangeiro, né? Tanto é que ele nunca perdeu o sotaque. Ele tinha a identidade brasileira, quer dizer, ele tinha o visto de permanência, porque na época que ele chegou em seguida já foram fazendo visto, e ele também casou com uma brasileira, tinha filhos, casa constituída, então a situação dele de imigrante era legal, mas meu pai nunca se sentiu brasileiro. Ele não votava, ele não se naturalizou, ele não aprendeu o vocabulário como a gente fala, ele morreu falando italiano, ele falava com sotaque italiano, apesar de ter o comércio, tudo. Ele sentia muita falta da pátria dele, muita falta. Mas o Brasil, na realidade, para ele, foi uma porta que se abriu em virtude do que tinha acontecido na guerra, né? A guerra devastou a Europa, principalmente a Itália. Presos denunciam 233 torturadores. Movimento das Forças Armadas desencadeia ação da madrugada. Professora, e como foi viver diante a ditadura militar? A gente começou a sentir muito quando era pequena já, né? Com uns 8 anos, na frente da minha casa, tinha uma vizinha que tinha 2 filhos, um casal, e o marido dela, na época, era traficante. Então o DOPS, que era a polícia que cuidava dessa coisa, vivia na casa dela. Então tinha as histórias assim mirabolantes em relação a ela, né? Que, por exemplo, ela foi pega para interrogatório, falavam que tiraram a unha dela, que ela foi torturada. Então eram essas histórias que a gente ouvia pequena, né? De tortura, de privação de residência, de moradia, tinha que viver fugida, não podia sair de casa. Isso a polícia fazia com quem era contraventor na época, né? E ela sofria pelo fato do marido dela ser assim, apesar dele não estar mais em São Paulo. Ele tinha fugido para o Rio de Janeiro, mas ela, toda vez que tinha alguma coisa em relação a ele, a polícia baixava na casa dela. E para proteger as crianças, ela sempre ia prestar depoimento no antigo DOPS, né? E lá que falavam que ela sofria tortura. Quem falava? Os próprios filhos, que eram crianças como eu, né?